o dólar alto influencia nas exportações? Isso é verdade ou um pouco de mito? Você quer entender mais ou menos se o dólar alto vai influenciar nas suas exportações? Vem com a gente que eu vou dar mais ou menos uma aula para vocês entenderem se isso tudo é verdade ou se encaixa na sua realidade. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e o nosso combustível para tocar mais aula. Gente, a gente está acabando 2024 e a gente tem sido bombardeado, infelizmente, com um dólar nas alturas. E na verdade, na grande verdade, eu ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: dólar alto para mim é bom, porque para minha exportação isso é bem legal. E eu decidi criar uma aula pensando nessa justificativa, que pode ser interessante ou não. Vamos lá. Lembra quando eu venho falando para vocês algumas proteções perante a dólar alto, inclusive aula aqui em cima sobre isso? O que acontece? A gente tem visto muita coisa acontecer perante mundo exterior. Quando eu falo mundo exterior, é o que acontece lá fora, as guerras, etc. Tudo que influencia para o dólar disparar e o real desvalorizar. Isso é um fato. Eu sou de uma época, gente, que quando o real foi criado lá em 94, o real, aliás, o dólar tinha o valor de 85 centavos perante o real. O real era muito mais valorizado que o dólar. Durou pouco tempo, tá? Mas houve isso, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece? Quando o dólar está alto, normalmente os importadores tendem a colocar o pé no freio. Falar, tenho que repensar algumas coisas, não posso repassar isso tudo para o meu cliente. Imagina, vamos colocar uma seguinte situação. Você traz um determinado produto para o Brasil. Você imaginou fazer esse produto a R$ 5,90, por exemplo, no dólar. Ele está 6,20. Quando você for pagar o seu numerário, aula aqui em cima sobre numerário, você vai ter um crédito a mais, ou você vai gastar mais do que você deveria. Você vai ter que passar isso para o seu cliente. Então tem uma série de situações aqui. Mas voltando ao fato de o dólar alto influencia nas minhas exportações, eu sou meio controverso a isso. Tá? Por quê? E eu vou dar meus exemplos. Vamos lá. Vamos dizer que eu estou exportando, eu exporto mel. Vamos colocar a seguinte situação: eu exporto mel. O meu mel, 1 litro de mel custa, sei lá, R$10. E os R$10 revertido para o dólar a 5, $2. Tranquilo, meu litro de mel custa $2. Ok? Tranquilo. Tem as negociações com a exportação e tudo mais, etc. E são pagos os numerários de exportação, aula aqui em cima sobre isso. O mel, lá nos Estados Unidos, chega a $4,50. Vamos colocar com todo o custo, etc. Chegou a $4,50 perante a exportação toda para o meu cliente. Ok? Com o dólar valorizado perante o real, os mesmos aliás, o mesmo mel, os R$10 de mel, vão custar menos para ele. Não necessariamente o cliente vai querer comprar mais. Não, porque na grande verdade, muitas vezes os 2 litros para ele já está mais do que válido. Ele já abastece o cliente aqui e ali dele. Então nem sempre. Ele vai gastar menos, óbvio. Então, ao invés de gastar $2, ele vai gastar menos, $1,60 por aí. Ok? Vamos pensar dessa forma. E na grande verdade também, o seu produto terá que ter mais produção para ter o mesmo custo de venda. Então, na grande verdade, perante o dólar alto, nem sempre a exportação é interessante.
Nossa, mas como assim, Thiago? Eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou exportando mais, não sei o que. Então, olha, eu diria para você analisar todo o seu processo de exportação. Porque se seu custo é feito em dólar, ok, faz sentido. Mas você vai ter que ter mais produção de itens para suportar aquele dólar. Como assim? Explico para vocês. Vamos voltar ao exemplo do mel. A minha garrafa de mel custa R$10. A mesma garrafa de mel vai custar, sei lá, $2 quando era 5. Vou colocar dessa forma. Agora, a mesma garrafa de 2 litros de mel não vai mais custar $2. Vai custar um e pouco. Para ele, para o cliente, é muito melhor. Para você, você vai ter que trabalhar muito mais. Porque o cliente vai te procurar mais. Pode? Pode. Pode acontecer? Pode. Mas para você suportar a mesma quantidade de mel, você vai ter que produzir muito mais, meu amigo. A tua venda vai ficar desvalorizada. Então nem sempre essa ideia do dólar valorizado perante o real para exportação é tão vantajoso assim. Você tem uma capacidade de produção muito maior. Vamos pensar o seguinte. Vamos voltar à questão agora de produção. Você está lá produzindo o seu mel, etc., cansado e está colocando máquina ao extremo e a máquina está forçando para produzir mais e mais e mais e mais e mais. E você não consegue produzir mais. Você vai ter que contratar mais pessoas, comprar mais máquinas, ter mais produção para ter o mesmo preço do mel. É vantajoso? Numa questão mercadológica para produto e desvalorização do valor do produto, sim, porque você vai ter mais procura. Mas para você produzir a mesma coisa, produzir mais e ter o mesmo ganho, nem sempre. É uma questão de verificação, eu diria. Nem sempre o mel, a mesma quantidade de mel vai ser mesmo vendido no mesmo valor. Confuso, não é? Mas, gente, eu sempre costumo dizer para vocês, nem sempre o que parece, que está lá fora, é tão legal assim, ou tão ruim assim. Eu vejo pessoas produzindo, vendendo muito mais, que legal, que bacana. Uma hora, essa bolha do dólar subindo muito, vai estourar e o dólar vai começar a estabilizar. Eu sou muito otimista com isso. Ainda bem. Mas uma coisa é verdade. Tá bom, vamos pensar num ponto futuro. Essa bolha do dólar a 6,20 vai estourar e ele vai voltar a 5,80. E aí? Como você vai justificar isso perante ao seu cliente também? Porque ele vai querer comprar a mesma quantidade a 5,20, ou a 6, ou a 7, ou... Ele vai querer gastar o mesmo. E você vai produzir menos. É uma faca de dois gumes. Muito cuidado com esse tipo de posicionamento, eu diria. Sempre. O dólar valorizado perante o real é tão legal para exportação. E nem sempre o dólar desvalorizado perante o real é tão bom para exportação e tão ruim para importação. Nem sempre. Para nós que importamos, ruim. Muito ruim. Aliás, o dólar explodindo é muito ruim. Porque você tem que repassar esse custo para o seu cliente. Mas você de exportação também não é bom. Porque você vai ter que produzir mais para vender a mesma coisa. Você está no Brasil, meu amigo, minha amiga. Você não está na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro país. O seu produto tem produção brasileira. O teu custo é custo brasileiro. Você não paga em dólar para o seu funcionário, para o seu colaborador. Você paga em real. Para você produzir a mesma coisa e vender na mesma quantidade, você vai ter que produzir mais. Cuidado com esse tipo de palavra, digamos assim, de sentença. O dólar alto valoriza a exportação. Eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Principalmente em questão de produção, em questão de venda do seu produto, em questão de valoração do seu produto. Cuidado. Vai devagar. E sim, por favor, cobre das pessoas que estão perante negociações de dólar, real, euro, etc. Cobre isso. Se você tem proximidade, cobre isso. Porque
é muito delicado você mexer com isso. Eu que sou importador, eu confesso, cada décimo que sobe, eu fico desesperado. Desesperado. Ah, mas já que você ganha com importação. Ganho. Eu quero os meus clientes importando, mas eu quero os meus clientes importando justamente. Na exportação, meu amigo, minha amiga, você vai ter que produzir muito mais para vender o mesmo produto. Aliás, o mesmo valor de produto. Cuidado com isso. Muito cuidado. Senão você pode quebrar sua produção. É difícil, hein? Mas um alerta que eu faço. Toma um pouco de cuidado com esse tipo de afirmação. Nem sempre ele é tão legal assim, tá bom? Gente, aula de toque. Gosto de mostrar para vocês que nem sempre o que está acontecendo por aí é tão legal ou tão ruim assim, tá bom? Tudo tem seu ônus e bônus, vantagem e desvantagem, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Para todo mundo trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mesmo com o dólar lá em cima, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo crescer e aprender junto conosco. Por favor, vamos nessa. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta, que de graça. Eu estou ali para esclarecer qualquer dúvida. Sim, de graça. E um quadro novo, lá no meu LinkedIn no canal, que é o Drops Canal Como é que faço. Um texto curto, rapidão, para você ver o que acontece nos bastidores do Comex, que é bem legal. Mas aliás, gente, já deixaram o like? Metralhe esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que ainda afirma com outras ideias que dólar e euro e real pode ser vantajoso para ele. Veja que nem sempre a coisa é tão assim. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária ou, por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.